Senta que lá vem regra. Concordância nominal é uma matéria fácil, palatável, curtinha, o nosso segundo e último vídeo sobre o assunto, mas há algumas regras, algumas que nós inclusive já vimos. Falamos lá no vídeo anterior do uso do em anexo, que é invariável, ou do anexo, anexos, anexa, que varia em gênero e em número. Falamos lá do meio-dia e meia, usando meia e não meio para concordar, enfim. Vamos retomar isso aqui e sistematizar. As primeiras regrinhas são mais específicas e levam em consideração a função sintática do adjetivo. Você estava pensando que estava livre disso, só que não. Então, vamos acompanhar comigo aí na sua telinha. Casos de concordância nominal. Tenho aqui um primeiro caso, nós vamos entender a regra, nós vamos entender qual é a questão semântica envolvida. Comprei livro e apostila novos, ou comprei livro e apostila nova. Qual é o certo? Tanto faz, tá? Eu posso dizer comprei livro e apostila novos, ou eu posso dizer comprei livro e apostila nova. Por quê, Tereza? Olha a regrinha aí. Adjetivo posposto a mais de um substantivo. Esse aqui é o adjetivo e ele está posposto a mais de um substantivo. Eu tenho o substantivo 1 aqui e o substantivo 2 aqui. E este adjetivo está posposto a mais de um substantivo. E aplicável a todos, isso é importante, tá? Porque o adjetivo, a característica de nova, pode se aplicar tanto a livro quanto à apostila. Concorda no plural, prevalecendo o gênero masculino, que foi isso que eu fiz. Existe um substantivo 1 que é masculino. E existe um substantivo 2 que é feminino. E eu tenho um adjetivo posposto aos dois e ele é aplicável, passível de ser aplicado aos dois. Então, eu posso concordar no plural, concordando no plural vai prevalecer, nossa língua é machista, o gênero masculino, ou eu posso concordar com o substantivo mais próximo. O substantivo mais próximo é apostila, e apostila é feminino. Tereza, o sentido muda? Vamos lá, vamos entender. Se eu digo comprei livro e apostila novos, não há dúvidas de que novos, né, se aplica tanto à apostila quanto ao livro. Não há dúvidas. Se eu disser comprei livro e apostila nova, a frase vai ficar pouco clara. Eu vou poder entender isso de duas maneiras. Primeira maneira, só a apostila é nova, o livro não, que é a primeira interpretação possível. A segunda interpretação possível é nova é a apostila e o livro, só que a concordância está sendo feita só com a apostila, que é o elemento mais próximo. Então, veja, não há mudança na correção gramatical. E se eu disser comprei livro e apostila nova, não significa necessariamente que só a apostila seja nova. É possível que os dois sejam novos, mas eu fiz a concordância por atração. Então, Tereza, e se eu quisesse dizer que só a apostila é nova? Se você quisesse dizer que só a apostila é nova, você ia ter que inverter a ordem. E você ia ter que dizer assim, comprei apostila nova e livro. Mas aí a gente saiu dessa regra, né? Porque aí o adjetivo está posposto só a este substantivo aqui. Tá? Então, ficaria claro se eu dissesse assim que só a apostila é nova. Dizendo livro e apostila nova, a frase fica ambígua, porque eu vou repetir. Este nova, apesar de estar no feminino singular,
pode referir-se tanto à apostila quanto a livro, mas também pode se referir só à apostila. Então, deste jeito aqui está certo e está claro. E deste outro jeito aqui está certo, mas eu perdi a clareza. Entendemos? Vou explicar essa coisa aqui de aplicável a todos, para você não se perder por bobagem. Eu digo assim: comprei couve e costela suína. Não poderia ser suínas, porque suína é um adjetivo que não se aplica à couve. Entendemos isso? Quando eu quero dizer que é um adjetivo posposto a mais de um substantivo, S1 e S2, e aplicável a todos. Aplicável significa que pode se aplicar. Suínas seria um erro aqui, porque eu não posso aplicar adjetivo suína a couve. Só posso aplicar a costela. Então, eu tenho de concordar com o mais próximo. Mas aqui eu estou nessa regra geral. É um adjetivo posposto a mais de um substantivo, aplicável aos dois. Concorda no plural, prevalecendo o gênero masculino se houver, no caso A, que é livro, ou com o substantivo mais próximo, com a mesma correção gramatical, mas sem a mesma clareza. Anotou? Vamos exercitar? Vamos lá. Em nariz e boca perfeitos, o termo perfeitos poderia ser corretamente flexionado também no feminino plural. Não poderia, não. Poderia ser flexionado no feminino singular. Eu posso dizer nariz e boca perfeitos, concordando no plural, prevalecendo o masculino, porque nariz é masculino, boca é feminino, mas prevalece o masculino no plural. Ou eu poderia dizer nariz e boca perfeita, concordando com boca, que está no feminino singular, mas não no feminino plural. Então, o item está errado. Lembre que vai haver uma mudança de sentido, né? Se eu disser assim, ele tem nariz e boca perfeitos, não há dúvidas de que perfeita é a boca e perfeito é o nariz. E se eu disser que ele tem nariz e boca perfeita, fica parecendo que pode ser que ele tenha os dois perfeitos ou pode ser que nariz ele tem, né? Só tem, mas a boca só é que é perfeita. Vamos lembrar sempre da clareza. 2. Em toda a beleza e ternura contidas nesta cena, o emprego do plural no adjetivo contidas é obrigatório. Não, não é. Quando eu digo contidas, é porque eu estou me referindo tanto à ternura quanto à beleza. São duas palavras femininas, então aqui não há que se falar em flexão de masculino. Mas eu poderia dizer toda a beleza e ternura contida, concordando com ternura e sendo possível entender que, embora concordasse só com ternura, se referisse aos dois, tanto a ternura quanto a beleza. E ele está dizendo que é obrigatório, mas não é. Então o item está errado. 3. Todos os estados promoverão a cooperação internacional com o objetivo de garantir que os resultados do progresso científico e tecnológico sejam usados para o fortalecimento da paz e da segurança internacionais. Paz e segurança internacionais. Olha só, internacionais está no plural. Não há questão de gênero aqui, não é? Porque internacional e internacionais é a mesma forma, quer masculino, quer feminino. Só que está no plural. Bom, então, tanto se refere à segurança quanto se refere à paz, certo? Porque para estar no plural, depois de dois termos no singular, quer dizer que ele só pode se referir aos dois. Então, fortalecimento da paz e da segurança internacionais. Internacional é a segurança e internacional é a paz. Entendemos. Agora vamos para o item.
Justifica-se a flexão de plural em internacionais pela concordância desse adjetivo tanto com paz quanto com segurança. Se a flexão fosse singular, ia ficar da paz e da segurança internacional. Certo? Se eu fizesse isso, a correção estaria mantida. Mas, lembram? Eu posso aqui entender duas coisas. Que internacional, primeira possibilidade, está no singular, porque só se aplica à segurança. Ou eu poderia entender que internacional está no singular porque concorda com segurança, mas se aplica tanto à segurança quanto à paz. Então, a correção estaria mantida, mas a clareza do documento seria prejudicada. Certinho este item. Olha que item bom, né? O examinador explorou muito bem o texto com esse assunto que muito raramente é cobrado, que é o assunto de concordância nominal. Certinho o item. A concordância nominal inadequada em clima e terras desconhecidas. Ok, desconhecidas concordando com terras, que é o mais próximo, embora possa se aplicar aos dois. Clima e terra desconhecidos, no plural, porque clima é masculino, terra é feminino, coloquei no plural, no masculino, que o masculino prevalece, certo? Terras e clima desconhecidas. Não pode. Ou eu digo terras e climas desconhecidos, né? Porque vou para o plural prevalecendo o gênero masculino. Ou eu digo terra e clima desconhecido, concordando só com clima. Desconhecidas eu não posso, então aqui está inadequado. Terras e clima desconhecido, ok, concordando com clima. Terras e clima desconhecidos, certo, concordando com os dois, prevalecendo o gênero masculino. Então, inadequado é a C. Segunda regra. Fizeram inadequado comentário e pergunta durante a audiência. Isso aqui é um adjetivo. Olha a regra, tá escrita aqui embaixo. E ele está anteposto a mais de um substantivo. Ele aqui está anteposto a esse substantivo 1, comentário, e a este substantivo 2, pergunta. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Na função de adjunto adnominal. Opa, olha a nossa velha sintaxe aqui. Fizeram, isso aqui tudinho é o objeto direto. Inadequado, comentário e pergunta. Durante a audiência é adjunto adverbial de tempo. Quando eles fizeram isso? Durante a audiência. Então, eu tenho, olha a regra, um adjetivo que está antes de mais de um substantivo na função de adjunto adnominal, porque quando o adjetivo está dentro do termo ao qual ele se subordina, ele é sempre um adjunto adnominal. Qual é a regrinha? Esta é a regra. Ele concorda com o termo mais próximo. Então, aqui não poderia ser. Fizeram inadequados comentário e pergunta. É um adjetivo anteposto a mais de um substantivo e este adjetivo está na função de adjunto adnominal. E eu sei que ele é adjunto adnominal porque ele está dentro deste termo que é o objeto direto. Então, ele tem de concordar com o mais próximo. E a outra regrinha que é parecida com esta. Está junto, estão juntas. A reforma tornou inviável o projeto e a proposta. A reforma tornou inviáveis o projeto e a proposta. Inviável é um adjetivo. Este adjetivo está anteposto a mais de um substantivo. Aqui, inviável está anteposto a projeto e proposta. Substantivo 1, substantivo 2. E aqui também. Então, adjetivo anteposto a mais de um substantivo, continua tudo como aqui. Só que aqui embaixo ele está na função de predicativo e não na função de adjunto adnominal.
Como assim, Tereza? Predicativo. Vamos lá. O verbo tornar apareceu várias vezes na nossa aula sobre predicativo. Ele é um verbo transitivo direto. Quem torna, torna alguma coisa. A reforma tornou o quê? O projeto e a proposta. E qual foi o atributo decorrente desta ação? Eles são inviáveis. Então, é um adjetivo que se refere ao objeto direto, mas não está dentro do objeto. O que ele é? Um predicativo. Vamos lembrar que a gente fez mais para achar que era predicativo, a gente substituiu o objeto por um pronome, a reforma os tornou inviáveis. Veja, eu sei que é um predicativo do objeto e não uma adjunta de nominal do objeto. Quando eu substituo o objeto por um pronome, como eu fiz aqui, a reforma os tornou, e o adjetivo continua. Se eu tivesse feito assim, na ordem direta, tinha que estar no plural, tá? Aqui só pode estar no singular porque ele está anteposto a mais de um substantivo. Se um adjetivo estiver anteposto a mais de um substantivo na função de predicativo, ele concorda com o termo mais próximo ou no plural. Acrescentem aí no seu slide. Acrescentem aí no seu slide, porque está incompleto aqui, que a professora dormiu. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo na função de predicativo concorda com o termo mais próximo ou no plural. Novamente, prevalece o gênero masculino. Aqui, neste caso, inviáveis é comum de dois gêneros, mas se fosse um adjetivo que flexionasse em gênero, ia prevalecer o gênero masculino. Vamos lá, eu digo assim, a resposta tornou claras a dúvida e a indagação, vou botar um no masculino aqui, e o questionamento do aluno. Ou eu posso dizer, a resposta tornou clara a dúvida e o questionamento do aluno, ou eu posso dizer, a resposta tornou claros. Isso aqui é um adjetivo anteposto a mais de um substantivo e na função de predicativo. Ele pode concordar com o S1, que é o substantivo primeiro, no caso dívida, e aí eu vou dizer clara, ou ele pode concordar com os dois. Se concordar com os dois, como o questionamento é masculino, vai prevalecer o gênero masculino. A resposta tornou claros a dúvida e o questionamento do aluno. Essa concordância no plural de um adjetivo anteposto a mais de um substantivo só é possível se este adjetivo estiver na função de predicativo. Se ele estiver na função de adjunto, ele concorda necessariamente com o mais próximo. Por exemplo, eu vou dizer assim: você escolheu uma hora e lugar para fazer qualquer coisa. Tá vendo? Você escolheu o quê? Ma, hora e lugar é o objeto direto. Esse ma é um adjetivo, olha para sua telinha, tá? Esse ma é um adjetivo anteposto a mais de um substantivo e ele está na função de adjunta de nominal. Então ele só pode concordar com o mais próximo. Você escolheu ma, hora e lugar para fazer aquela pergunta. Certo? Só posso concordar no plural se esse adjetivo anteposto for predicativo, como neste exemplo aqui. Próximo caso. Este mais cobrado, tá? O anterior, o caso 2, não é nada cobrado, mas este aqui, 3, é muito cobrado. É necessário a adoção de medidas preventivas.
é necessária a adoção de medidas preventivas. Qual das duas está certa, Tereza? As duas. É proibido a entrada de estranhos. Tá certo também. É proibida a entrada de estranhos. Tá certo também. Água é bom para a saúde, esta água é boa para a saúde. Está certo também. Tereza, olha só. Às vezes o adjetivo está no plural, é necessário, é proibido, é bom. E às vezes ele está no... no plural. Às vezes ele está no masculino, é necessário, é proibido, é bom. E às vezes ele está no feminino, é necessária, é proibida, é boa. Não estou entendendo. Olha bem direitinho. Qual é a diferença? Já jogou passatempo, que era o jogo das 7 diferenças? Aqui a gente só precisa achar uma. O que é que existe nas frases em que este adjetivo que está destacado está no feminino? Opa! Ah, Tereza, entendi. Essas expressões é necessário, é bom, é proibido, só vão para o feminino se no sujeito houver um termo determinante, que pode ser um artigo ou um pronome, aqui como esta, que é um pronome adjetivo. Isso, acertou. Então eu digo assim, paciência é necessário para enfrentar os engarrafamentos nos centros urbanos. Por que eu não vou dizer é necessária? Porque não há nenhum termo determinante aqui. Podia ser um artigo, podia ser um pronome, esta paciência, minha paciência, mas não há, então eu digo é necessário. Ah, e se eu colocar um A? Aí vai ficar a paciência é necessária para enfrentar os congestionamentos nas cidades grandes. Minha paciência é necessária para minha aprendizagem, porque aí eu determinei. Então, veja, necessária. Veja, quando não há termo determinante, nem artigo, nem pronome, adjetivo, como está aqui, este adjetivo fica no masculino, ainda que o sujeito paciência esteja no feminino. Se houver termo determinante, então o adjetivo vai para o feminino. Então eu posso ler as duas plaquinhas lá no supermercado. É proibido a entrada de estranhos ou é proibida a entrada. Mas eu não posso ter escrito assim. É proibida entrada. Não posso. Eu não posso flexionar aqui no feminino se não houver termo determinante no sujeito. E também não posso dizer é proibido a entrada. Também não, porque se houver termo determinante, vai ter que ser é proibida. Certo? Vamos fixar? E tem um. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. O emprego do adjetivo necessário no masculino estabelece a concordância com a oração que a ele se segue. Ok, a oração que a ele se segue é esta aqui. Ó. Vamos substituir por isso. É necessário isso. Isso é necessário. Esse isso aqui é investir em pesquisa. O que quer que ele fosse seria o sujeito. Como é que eu chamo esse sujeito dentro do qual há um verbo? Sujeito oracional, Tereza. Bom, então o sujeito oracional, vou colocar aqui na ordem direta. Investir em pesquisa é necessário. O que é necessário?
investir em pesquisa. Então, investir em pesquisa seria o sujeito. Investir em pesquisa seria o sujeito, um sujeito oracional. É a mesma coisa que está escrito aí em cima, só invertir a ordem. Ou melhor, né? Desinvertir. Que estava invertido, eu coloquei na ordem direta. Isso aqui é um sujeito oracional. Aí depois desse sujeito oracional, eu tenho um verbo de ligação. E depois eu tenho um predicativo do sujeito. Tudo isso aqui está no singular. E tudo isso aqui também está no masculino, né? O necessário está no masculino, porque tem sujeito oracional. Aí, sujeito oracional, oração não tem número, né? Então fica no número neutro, que é o singular. Também não tem gênero, por isso fica no masculino. Só que ele está dizendo assim: primeira parte está certa. Por isso, ele vai continuar. A retirada de investir em manteria a coerência textual, mas exigiria a concordância de necessário com pesquisa. Então, eu vou tirar o investir em. Como é que vai ficar a frase sem o investir em? É necessário pesquisa. E vejam que ele está dizendo, deveria ser assim. Mas ele está dizendo que, neste caso, eu deveria concordar com pesquisa. Ou seja, ele está insinuando que deveria ficar assim. É necessária. Se eu vou concordar com pesquisa, né? Vou concordar no feminino. E não seria, porque eu não tenho um artigo determinante. Se eu tivesse artigo, Tereza, se eu tivesse artigo, teria de ser é necessária a pesquisa. Mas não há artigo. Então, não há artigo. E ele está sugerindo que a reescritura fosse a necessária pesquisa. Não. Então, o item está errado. Está errada a segunda parte. Questão 2. Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. Justiça entre os homens é necessário, porque eu não tenho esta justiça, aquela justiça, a justiça, não tenho. Só tenho o nome na função de sujeito no feminino, mas sem termo determinante, então vai ser necessário. Não pode ser esta, não pode ser esta, tampouco essa aqui que está no plural, que não são os homens que são necessários, é a justiça. Depois ele diz, proibido a entrada de estranhos ou proibida a entrada de estranhos. Como é que fica? Proibido. Proibido porque entrada não está determinado, nem por artigo, nem por pronome adjetivo. Então é proibido. Já descartei esta. Cerveja é gostoso. Tereza, cerveja é gostoso, não é cerveja gostosa, não, só se fosse a cerveja é gostosa, aquela cerveja é gostosa, sua cerveja é gostosa, mas só cerveja, sem termo determinante aqui, artigo ou pronome adjetivo, é gostoso. Então, a alternativa A. Próxima regrinha. Nós já falamos dela lá numa aula de morfologia, sobre advérbios e numerais. Veja aqui. Deixei a porta meio aberta. Esse aberta se refere à porta. Porta é um substantivo. Aberta é um adjetivo que qualifica a porta. E esse meio, por sua vez, se subordina à aberta e indica a intensidade com que esta característica existe. Então aqui é advérbio de intensidade. Todo advérbio é invariável. Se é advérbio de intensidade, é invariável. Quer dizer o quê, Tereza? Quer dizer que não tem feminino, quer dizer que não tem plural. Mas aqui embaixo está no feminino, Tereza. Deixei meia porta aberta. Está no feminino, porque aqui não é mais advérbio.
Aqui, meia está vinculado à porta, que é um substantivo. Então, eu já sei que meia aqui não pode ser advérbio, porque advérbio não se vincula a substantivo. É um numeral adjetivo, fracionário, metade. Então, se for numeral, flexiona. É meio-dia e meia. Esse meio está vinculado a dia, é numeral. E esse meia, na verdade, está aqui como fração de hora, que é um termo que está subentendido. Também é um numeral. Então, vamos lá. Meio, se for advérbio, é invariável. Nunca, nunca aceita feminino. Já assim, ela está meia nervosa hoje. Não chegue perto dela. Não posso dizer isso não. Porque esse meio não é um advérbio de intensidade que está associado a este adjetivo, é aqueles advérbios infiéis que se subordinam a adjetivos. Então, se é advérbio, não posso flexionar, tá? E se for numeral fracionário, se indicar fração, ele é variável em gênero. Então, depende do que eu estou fracionando. Meio pão, meia bolacha, meia hora, meio dia. Variável em gênero. Feminino e masculino. E é claro que meia, claro, né? Pode ser substantivo também, mas eu só estou falando dessas questões aqui que são mais peculiares. Bastante e bastantes. Põe um S aí no seu slide. Bastante e bastantes. Eu digo, há bastantes pessoas afetadas pela crise hídrica no DF. Esse bastantes se vincula a pessoas, que é um substantivo. Então, bastantes aqui é um pronome adjetivo indefinido. Toda vez que esse bastante estiver apoiado em um substantivo, ele é um pronome adjetivo indefinido. Bastantes pessoas, nós fizemos bastantes questões, ele tem bastantes dúvidas, muitos, bastantes. E aqui embaixo, os governos estão bastante preocupados. Está subordinado a preocupados, que é um adjetivo. Então, bastante aqui é advérbio. E aí eu já sei que advérbio é invariável. Então, bastante, advérbio, subordinado a verbo, adjetivo ou outro advérbio, é invariável. E bastantes, pronome adjetivo indefinido, é variável em número, singular ou plural. Então, quando você substituir bastantes por muitos, é bastantes em número. Só e sós. Eles saíram sós da reunião na qual só os assuntos graves foram debatidos. Esse sós aqui é um adjetivo, eles saíram sozinhos, equivale a sozinhos, é adjetivo. Então, sós adjetivo é variável em número. Variável em número. Tem plural, tem singular. Só os assuntos, apenas os assuntos. E aí é advérbio, se for advérbio é invariável, nós já sabemos. Então, voltamos ao início de tudo. Voltamos ao início de tudo, que é a morfologia. Então, a gente vai ter que prestar atenção se o bastante está apoiado em um substantivo, ele é pronome adjetivo, flexiona, varia em número. Se bastante estiver apoiado em verbo ou em adjetivo, ele é um advérbio e advérbio é invariável. Certo? Outra palavra que é invariável, menos. Havia menos pessoas do que eu imaginava. Menos
Não existe, simplesmente, é diferente de meio, não é? Porque meio tem meia. Tem meia, indicando fração numeral, mas menos não existe. Não existe. Toda vez que alguém fala menos, havia menos pessoas do que eu imaginava, comete um erro gramatical de concordância. Flexionou em gênero um termo que é invariável. Acabamos. Não é fácil concordância nominal? Não é fácil não, Tereza. Você está aí rindo, a gente está aqui entrando na sua onda. É fácil, gente. Muito mais fácil do que muita coisa que a gente já viu. Mas ainda assim, tem que estudar e tem que fixar. Tá certo? Já já a gente volta com matéria nova, que é regência nominal, que já é a porta de entrada para a crase. Muita coisa boa por aí ainda. Já já eu volto.